Jerusalém, ano 33 depois de Cristo, um homem é levado para a morte como criminoso. Suas mãos perfuradas por pregos romanos, seu corpo abandonado em uma tumba escura. 3 dias depois, a pedra que selava seu túmulo rola para o lado. E o impossível acontece. O corpo desaparece. Mas essa não é uma história sobre um milagre. É sobre uma revolução que reescreveu o mundo. Por séculos, governantes tentaram apagar esse evento. Impérios caíram, guerras foram travadas, e milhões morreram em seu nome. Por quê? Porque aquele túmulo vazio não era apenas um símbolo de fé, era uma ameaça. Esta é a história de como a Páscoa deixou de ser uma celebração judaica e se tornou a arma mais poderosa do cristianismo. Para entender o impacto daquele túmulo vazio, precisamos voltar 1500 anos no tempo. Egito, 1446 a.C. Escravos hebreus gemem sob o chicote dos faraós, até que uma ordem divina ecoa: sacrifiquem um cordeiro, marquem suas portas com seu sangue e preparem-se para fugir. Essa foi a primeira Páscoa. Pesach, em hebraico, passar por cima. Enquanto a morte visitava os egípcios, os hebreus escapavam rumo à liberdade. Por séculos, eles celebraram essa noite com cordeiros assados, pães sem fermento, e uma promessa: nunca seremos escravos novamente. Mas em 33 d.C., outro judeu decidiu reescrever essa tradição. Seu nome? Jesus de Nazaré. Na noite de Pesach, ele reuniu seus discípulos para um jantar e fez algo chocante. Este é meu corpo, disse ele. Este é meu sangue. Com essas palavras, Jesus transformou o pão da libertação judaica em um símbolo de sua própria morte. E assim, a Páscoa ganhou um novo significado e um novo problema. Roma, ano 64 d.C. Enquanto a cidade arde em chamas, um imperador louco procura culpados. Nero aponta para as sombras, os cristãos, e assim começa a caça. Reuniões secretas são invadidas. Homens, mulheres e crianças são arrastados para arenas. Seu crime? Celebrar a Páscoa. Nos subterrâneos de Roma, os seguidores de Jesus realizavam um ritual perigoso. Comiam pão e vinho, chamando-o de corpo e sangue. Para as autoridades, era canibalismo. Para eles, era a verdadeira Páscoa. Mas havia um problema. Até quando poderiam esconder-se? Enquanto leões rugiam no Coliseu, uma pergunta ecoava: como manter viva a memória da ressurreição sem ser devorado por ela? A resposta veio das próprias catacumbas. Eles escreviam cartas, evangelhos, orações e, nas entrelinhas, uma estratégia: transformar a Páscoa em um código. Mas havia outro inimigo, mais silencioso que Roma: a divisão entre os próprios cristãos. No Oriente, celebravam a Páscoa junto ao Pesach judaico. No Ocidente, escolhiam um domingo. E essa disputa iria explodir. Século II d.C. O Império Romano está em frangalhos. E no meio do caos, uma guerra silenciosa divide os cristãos. Quando exatamente Jesus ressuscitou? No Oriente, eles insistiam: a Páscoa deve ser no dia 14 de Nisan, como o Pesach. No Ocidente, os bispos bradavam: não, é no domingo seguinte. Imagine, duas facções, uma fé. De um lado, os quartodecimanos, homens do 14º dia,
que seguiam o calendário judaico. Do outro, os que queriam cortar laços com o judaísmo. O resultado? Bispos se excomungavam mutuamente. Cristãos evitavam-se nas ruas. E Roma via tudo como uma fraqueza a ser explorada. Em 190 d.C., o bispo Victor I de Roma deu um ultimato. Abandonem o 14 de Nisan, ou serão expulsos da igreja. Ameaçou até excomungar províncias inteiras. Mas no Oriente, um velho bispo desafiava-o. Seu nome? Policarpo, discípulo direto do apóstolo João. Sua resposta? Melhor morrer que abandonar a tradição. Enquanto líderes brigavam, os fiéis perguntavam: o que importa mais, a data exata ou o significado? Mas a resposta viria de onde ninguém esperava, de um imperador que nem cristão era. Constantino, o Grande, homem de ambição desmedida. Em 325 a.C., ele convocou todos os bispos do mundo para uma reunião em Niceia. O objetivo? Unificar a fé. O método? Decidir de uma vez por todas quando a Páscoa seria celebrada. E o resultado? Redefiniria o cristianismo para sempre. Niceia, 325 d.C. Sob um sol escaldante, 300 bispos reuniram-se a mando de um imperador pagão. Constantino não entendia teologia, mas entendia poder. Enquanto debatiam a natureza de Cristo, ele via uma oportunidade: unificar a Páscoa para unificar seu império. A questão era simples. A Páscoa cristã seguiria o calendário judaico? Para Constantino, a resposta era não. É indigno, declarou, seguir os costumes daqueles que mancharam suas mãos com sangue tão horrível. Uma referência velada aos judeus. E um sinal claro. A igreja precisava de independência. Assim nascia a fórmula da Páscoa. Um domingo entre 22 de março e 25 de abril. Matemática sagrada calculada por astrônomos pagãos. Ironia? Talvez. Mas para Constantino era política pura. Ao cortar laços com o Pesach, ele criava uma identidade única para o cristianismo e para seu império. Mas havia um detalhe perturbador. Constantino só seria batizado em seu leito de morte 12 anos depois. Enquanto isso, ele usava a Páscoa como ferramenta. E a igreja? Pagou o preço. Para sobreviver, abandonou suas raízes judaicas e abraçou o poder de Roma. Agora, a Páscoa não era mais apenas sobre ressurreição. Era sobre controle. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Roma, século IV. Onde outrora cristãos eram devorados por leões, agora multidões se reuniam para celebrar a Páscoa. O Coliseu, palco de martírios, transformara-se em templo. Mas essa vitória tinha um custo. A Páscoa não era mais apenas sobre fé, era sobre domínio. Enquanto o cristianismo ascendia, o judaísmo era empurrado para as sombras. Em Jerusalém, judeus ainda comiam o cordeiro do Pesach, lembrando a libertação do Egito. Em Roma, cristãos comungavam o Cordeiro de Deus, declarando uma nova libertação. 2 povos, 2 narrativas e um abismo que se aprofundava. A ironia? Enquanto a igreja crescia, esquecia suas próprias raízes. O Concílio de Niceia não apenas mudou uma data, redefiniu uma identidade. Eusébio de Cesareia, historiador da época, escreveu: a Páscoa tornou-se a âncora do império. Mas qual império? O de Cristo ou o de Constantino? Séculos depois, reis usariam a Páscoa para justificar conquistas. Papas a usariam para consolidar poder. E o túmulo vazio transformara-se em bandeira. Mas no meio disso tudo, um segredo persistia, escondido
até no nome da celebração. Porque, enquanto em português chamamos de Páscoa, herdando o hebraico, em inglês ela carrega um nome pagão, e essa revelação muda tudo. Enquanto a Igreja enterrava o nome de Pessach no Ocidente, um segredo germinava no norte da Europa. Lá, tribos pagãs celebravam a deusa Eostre, símbolo da primavera, da fertilidade e dos ovos. Seu festival, Ostara, coincidia com a Páscoa cristã, e a Igreja viu uma oportunidade. Para converter os pagãos, bispos medievais fizeram um pacto silencioso. Mantiveram os ovos, os coelhos, as festas na primavera, mas deram a eles um novo significado. Os ovos são a tumba vazia, pregavam. O coelho é a vida que ressurgiu, e assim, a ressurreição ganhou roupagem pagã. Mas a ironia não para aí. Enquanto o inglês adotou Easter, o português manteve Páscoa, do hebraico Pesach. 2 palavras, 2 histórias, e no meio delas, um chocolate. Sim, os ovos de hoje são herdeiros diretos de rituais pagãos e da genialidade de um marketing do século XIX. Hoje, a Páscoa é um mosaico, judaica na origem, cristã na teologia, pagã nos símbolos. E talvez essa seja sua verdadeira força, porque no fim, o túmulo vazio não pertence a um povo, pertence a todos que buscam renascer. Até mesmo no século XXI, a Páscoa se reinventa. Em 2024, rabinos debateram como calcular o Pessach em Marte, onde um dia tem 24 horas e 39 minutos. A resposta ainda está nas estrelas. Mas uma coisa é certa: a história da Páscoa está longe de acabar. Hoje, a Páscoa é celebrada em igrejas lotadas, em jantares familiares, em ovos de chocolate que escondem surpresas. Mas por trás de cada tradição há uma história de sangue, poder e sobrevivência. Por 2000 anos, essa data foi usada para unir e dividir, para libertar e controlar. Mas talvez sua verdadeira força esteja em sua capacidade de se reinventar. De um ritual judaico a um símbolo global, de um segredo pagão a um feriado comercial. A Páscoa é um espelho da humanidade. E enquanto você morde um ovo de chocolate ou partilha o pão ázimo, lembre-se, cada tradição carrega um eco daquelas catacumbas romanas, daqueles bispos em conflito e daquele túmulo vazio que desafiou impérios. Se essa história mexeu com você, compartilhe. E na próxima Páscoa, quando ver um coelho ou um ovo, lembre-se, eles escondem segredos de 2000 anos. A pergunta é: qual história você vai contar?